O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: C. Por ignorância. Fiz o contrário. Revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Décima primeira fineza de Jesus sacramentado para com os homens. Jesus se deixou sacramentado para ser obedientíssimo e pacientíssimo no mundo. Não encontrou o entendimento de São Paulo, ilustrado com o lume da glória, com que encarecer mais o infinito amor de Jesus, que dizendo que foi obediente até a morte. Mas, com a devida veneração a esse mestre do mundo inteiro, diria eu que a obediência de Jesus passou ainda mais além da sua morte. Porque, neste adorável sacramento, vejo na terra e no céu obedientíssimo as suas criaturas. Se elas querem que esteja dias e noites presente à vista do mundo, não as contradiz. Se o levam pelas ruas e praças públicas, não lhe repugna. E se o encerram debaixo de uma chave, também o consente. Jesus, a gratidão é o sentimento mais belo que um coração pode lhe dar. E esse canto é a nossa gratidão. Gratidão por cada missa que o Senhor nos dá. Gratidão por todas as vezes que escutamos: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim, por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim, por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz. Ouvi o maior prodígio do divino amor. Reside o soberano Rei da Glória no trono altíssimo de sua majestade, adorado pelas colunas do firmamento e obedecido pelas maiores potestades do império. E as primeiras 4 palavras com as quais o chama seu ministro, voa pôs em suas mãos com tão pronta obediência que no espaço de 20 séculos nunca faltou, nem faltará daqui em diante nenhuma só vez. Ouve o obedientíssimo Jesus a voz do sacerdote no céu, e não se interpõe um momento nem um instante entre a última sílaba de sua palavra e sua real presença no altar. Não o retarda o ter de sair do delicioso peito de seu eterno Pai, nem a suavíssima visão de sua amorosa Mãe, nem as doces vozes com que na glória o recreiam os serafins. A língua, as palavras, as mãos de seu ministro o trazem sem falha do céu à terra. Ó língua, ó palavras de infinito poder, que arrancais o onipotente trazes-te o imenso. Quem se admirará agora de ouvir que com um só de seus cabelos e com um de seus olhos, trouxe a esposa o divino amante a seu seio? Nem que por um só cabelo levou um anjo desde a Judéia até a Babilônia o profeta para alimentar o jovem Daniel, encerrado na cova dos leões. Pois agora vê, traz cada dia um homem, com poucas palavras, do céu à terra, o próprio Deus, para saciar com sua carne o mundo inteiro. Ó prodígios nunca antes ouvidos! Basta que o homem fale para que Deus lhe obedeça. Lá dizia Davi que falou Deus uma só vez. E o que fez? Gerou um filho igual a si mesmo em grandeza e majestade. Fala inúmeras vezes o sacerdote. E que faz? Não me atreveria a dizê-lo. Se a maior luz da Igreja, Santo Agostinho,
não tivesse dito: criou quantas vezes as pronuncio que criou a mim. Aquela eterna geração do divino Verbo, em cujas luzes não puderam fixar a vista, nem por um instante, os olhos de um Isaías, renovo-o a cada dia em minhas mãos com minha língua. Não duvido em afirmar que é maior a obediência que Jesus tem no sacramento à voz do homem, do que a que tiveram as criaturas em sua criação à voz de Deus. Assim como é maior o poder de quem muda o pão em Deus, do que o daquele que muda o nada em pão. Com uma só voz tirou Deus do caos do nada todo o universo. E não houve criatura que não obedecesse ao seu império. Obedeceram os planetas, os céus, os mares, as aves e as plantas. Porém todas elas eram umas criaturas caducas e corruptíveis. De sorte que tudo quanto obedeceu à voz de Deus não foi, nem podia ser, outro Deus como ele infinito e imortal. Mas foi tanto o amor de Deus para com o homem que lhe deu poder para produzi-lo no sacramento, de tal sorte que, se for impossível perecer a sacrossanta humanidade do Verbo divino, bastariam as poderosas palavras da consagração para reproduzi-la de novo nos altares. Foi e será sempre celebrada no mundo a obediência de Abraão à voz de Deus. E não havia aí mais do que sacrificar-lhe seu filho unigênito. Comparai agora com essa a obediência de Jesus à voz de um homem. Vir, baixar e pôr-se em suas mãos, para ser ele mesmo sacrificado. Atônitos ficaram os discípulos do Redentor quando viram que a seu império obedeciam os mares e as tempestades. Que diriam agora, vendo seu divino mestre tão obediente à voz de sua criatura, que, abrindo a boca, abre os céus e o faz descer à terra sobre um altar? Não pôde o evangelista significar-nos mais altamente a obediência do Verbo humanado do que dizendo que estava sujeito, no mundo, à sua Virgem Mãe, a qual, como tal, era o mais perfeito e excelente parto que Deus nem poderia dar luz à sua eterna sabedoria. Com que conceitos, pois, poderão as plumas evangélicas explicar a obediência do próprio Senhor sacramentado a uma vil e miserável criatura? Mas, que diriam também, à vista de tão maravilhosa obediência, da obstinação das criaturas à voz de seu Criador? De tanta repugnância a seus preceitos, de tanta obstinação em contradizer sua lei, e não observar seus conselhos. Mas passemos agora a ponderar a maior fineza de Jesus sacramentado em sofrer os agravos que padece neste inefável sacramento. Com razão chamou São Gregório, o grande entre os doutores, máquina do entendimento, ao amor. Porque, assim como as máquinas servem para levantar no ar pesos de extraordinária grandeza, assim o amor alivia suavemente as penas e os trabalhos, que por sua natureza são pesados. Não há maior prova dessa verdade do que o que o amantíssimo Jesus sacramentado sofre de suas criaturas no mundo. Com as mesmas palavras com que ele instituiu este sacramento, parece que se empenhou a sofrer todas as sortes de ultrajes. Este é o meu corpo, disse ele, quando o dava a comer a seus discípulos, que por vosso amor será entregue e de mil modos ofendido. Eu o deixo sacramentado e exposto à crueldade dos homens. Não ficaram frustrados os insaciáveis desejos que ele teve de padecer por nós. Porque, sem dúvida, todos os tormentos que Jesus padeceu no Calvário, renova-os a malícia humana no sacramento. Um discípulo o vendeu em Jerusalém por 30 denários. Por menos ou comprou o sacramentado um herege na Pomerânia. Na Judéia fizeram os fariseus juntas e conselhos para matá-lo.
Na Alemanha se reuniram 3 luteranos. E, divididos por 3 partes do mundo, desafogaram seu ódio contra este augustíssimo sacramento. Um deles, qual ímpio Malco, elevando o sacerdote à sagrada hóstia, levantou a sacrílega mão e, despedaçando-a, pisou-a com seus pés. Outro, qual cruel Longinos, atravessou-a com um punhal sobre o altar. Finalmente outro, de 1000 modos, indignos de serem ditos, afrontou e atormentou o adorável corpo do Redentor. Tudo sofreu o amantíssimo Cordeiro. Não quis sacramentado ostentar seu poder aquele Senhor a quem as Escrituras aclamam como Deus das vinganças. Aquele que não dissimulou o arrojo de um osa, que estendeu sua mão para sustentar a arca da aliança. Aquele que, por uma só mentira, castigou de morte a um Ananias. Aquele que, por um desprezo feito ao seu profeta, mandou que a terra tragasse vivo um Abirão. Aquele que, por uma só injúria dita a Eliseu, ordenou aos ursos que despedaçassem os insolentes jovens. Esse é o que agora sofre tantos agravos, que a impiedade e incredulidade dos homens fazem a seu corpo. Que o pisem com os pés, que o transpassem com punhais e o joguem nos fornos. Mas quem desarmou aquelas divinas mãos neste sacramento, senão o infinito amor com que se deixou nele para os homens? Quem as atou para não submergir, como em outros tempos, tantos malvados em dilúvios de água, e cobrir por menos culpa as cidades inteiras com fogo? Quem, senão o amor, ou a branda dos agravos que lhe fazem com as línguas e com as penas tantos reinos e províncias, que dentro da cristandade vomitam o venenoso ódio que professam a este sacramento? Quando Sansão repousou no colo de Dalila, logo deu falta de suas forças. E aquelas mãos, acostumadas a estrangular leões e arrancar fortes colunas da terra, viram-se logo aprisionadas com pesadas cadeias. O mesmo fez o amor com Jesus sacramentado. Repousou uma vez no seio dos homens, fez do coração das criaturas receptáculo para seu corpo, e logo perdeu todas as suas forças para castigá-las. E assim sofre agora as maiores ofensas quem primeiro não perdoava as faltas mais ligeiras. Porque esse grande amor, esse amor incomparável, não satisfeito de cravar-lhe as mãos em um madeiro, as tem atadas fortemente no sacramento. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te amarei,
se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho. Por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie a evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus,